Shabbat Shalom, 14 de Tevet, 5.783. Estamos no dia 7 de janeiro do ano de 2023. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal, a porção da Torá de estudos e as leituras diárias. Hoje nós estamos no 7º dia da semana, é o sagrado dia do Shabat. E como é exatamente o 7º dia da semana, então nós temos hoje a conclusão da nossa Parashá da semana, Vayechi, e ele viveu, falando a respeito de Iacove, né, que viveu no Egito. Então nós estamos aí para concluirmos hoje a nossa 12ª Parashá, do novo ciclo dos estudos de Torá, 5.783, e dentro desse aspecto, então, nós vamos aí, sem sombra de dúvidas, concluirmos a nossa Parashá da semana, né? Hoje, como nós estamos no sagrado dia do Shabat, então nós temos o momento da nossa Havidalá. A nossa Havidalá, ela acontecerá às 19h36, onde nós estaremos transmitindo, né, diretamente lá da nossa sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, Bauru, né, de Bauru para a região, para o Brasil e para as nações, às 19h36, a nossa Havidalá. Vamos enviar o nosso Shalom para o Josélio Tavares, ali da cidade de Silveiras, né, interior de São Paulo. Nagai Silva, de Rio Branco, Acre. O Pedro Reis Silva, de São Carlos, interior de São Paulo. A Tereza Jacinto, Ribeirão Preto, São Paulo. A Marilene Aquino, de Cuiabá, Mato Grosso. A Rosilene Lima, de Espírito Santo. Jesse Costa, Bahia. O Wilton Gomes de Menezes Júnior, de São Gonçalo do Amarante, lá no Ceará. O Rafael Vale, a Cleudimar Rocha, a família Unger, Falco Jatobá, Marília Alcântara Vitória Espírito Santo, Silas Pinho, Cláudio Williames de Oliveira Silva, Edjane Ribeiro, de Recife, Pernambuco, a Malu, do Distrito Federal, lá de São Sebastião, Rafael Vale, lá de Brasília, né? Os nossos amados lá da Sinagoga Benei Noach, Bahia, que tem ali a liderança do emissário Mário Leal. Então, aos amados ali da Sinagoga Benei Noach, Bahia, né, com o Mário Leal, o emissário ali, nós saudamos ali todos os integrantes da Sinagoga Benei Noach, Bahia, como também as demais comunidades Benei Noach pela Bahia e vizinhança. O casal Chesca e Luciano Matos, da cidade de Parnaíba, lá no Piauí. O José Júnior da Silva Calu, ou Calu, né? Então, aos nossos amados aí, a nossa saudação, né? O nosso querido Emerson Felipe da Silva, o nosso emissário ali, junto à sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, Bauru e região. Também temos aí a Edilane, né, e o marido o Claudemir de Jesus Silva, casal aqui de Bauru, né, também Baruch Hashem, a Malu já falamos, né, Baruch Hashem aí. Então, hoje a nossa prece para o Brasil e para o povo brasileiro, nós faremos baseado no Salmo de número 112. O nosso Salmo 112, né, ele descreve o caminho da vida daquele que realmente teme a Deus. E tal pessoa não terá medo do infortúnio, as adversidades,
os momentos difíceis da vida, né? Momentos de aflição, provas, testes ou algo semelhante. Então, aqueles que são temente a Deus, né, têm um caminho na presença divina e ele não é dominado pelo medo das adversidades. Permanece seguro e confiante na misericórdia e na divina providência. Então, este é o momento em que tanto nós como Beneinor, que estamos aí no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é a mesma mensagem que nós precisamos levar aos nossos amados irmãos brasileiros, né? Um momento muito difícil, um momento muito conturbado, né? Está se avizinhando aí realmente, né, um conflito muito difícil para a nossa nação, né? Do jeito que está indo a configuração aí, né? Poderá, né, haver aí um grande conflito interno, né? Então é um momento em que nós precisamos realmente estarmos aí dentro dessa jornada monoteísta, com muita confiança na misericórdia e na providência divina. E esta é a mensagem que nós precisamos levar ao nosso irmão brasileiro, para que, acima de tudo, ele coloque a sua confiança em Deus. Porque diante de uma situação tão adversa em que a nossa nação está enfrentando nos últimos 60, 90 dias, e agora está se avizinhando aí um momento muito delicado, né, com ameaças de perseguições, prisões, né, e havendo um conflito aí, poderá haver inclusive mortes, né? Então é um momento muito difícil e é um momento em que nós precisamos, de fato, elevar a Deus toda a nossa confiança e acreditando na misericórdia de Deus e na sua divina providência, para que nós possamos ver realmente as misericórdias de Deus alcançando a nossa nação, o nosso povo, para que realmente sejamos guardados, né, como a retina dos seus olhos, e que realmente o perverso caia por terra, né, porque realmente o ímpio ou perverso, o seu lugar não se achará, né, e está escrito isso daí. Então o mal, como ele tem data de validade, ele tem o seu ponto final, que realmente os perversos que querem de todas as formas dominar o nosso povo brasileiro, a nossa pátria, subjugando a escravidão, que realmente a sua data de validade já tenha vencido e que o ponto final para os tais seja aí de fato confirmado nos próximos dias, para que Deus, acima de tudo, de todos, seja honrado, glorificado, e que realmente o nosso povo brasileiro possa sair desses conflitos, né, com mais fé em Deus, com mais confiança em Deus, e que a partir do próprio Brasil, do nosso povo, nós possamos aí levar toda essa mensagem, né, Deus acima de tudo, de todos, confiança em Deus e realmente na sua misericórdia e na sua divina providência, para que as nações possam alcançar a fé monoteísta, as 7 leis de Noah, para um mundo melhor, e dessa forma juntos estarmos preparando o mundo para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, né? Para a redenção final, ok? Então, a nossa prece no Salmo 112 assim diz: Aleluia, louvado seja o Eterno. Bem-aventurado é o homem que teme ao Eterno e que ardentemente se dedica a cumprir os seus preceitos. Poderosa na terra será sua descendência, uma geração íntegra e abençoada. Fartura e riqueza haverá em sua casa, e sua generosidade durará para sempre. Mesmo na escuridão, uma luz resplandece para os íntegros, pois ele, o Eterno, é compassivo, misericordioso e justo. Bem haverá para quem tem compaixão e empresta a quem necessita,
e seus negócios conduz com equidade. Jamais será abalado, eterna será a lembrança do justo. Não se intimidará com notícias funestas, pois seu coração firmemente confia no Eterno. Ele se sente seguro e não é temeroso, e testemunhará o fracasso dos seus inimigos. Ele oferece e distribui o que precisam aos necessitados. Perene será sua benevolência e com glória será exaltado. O ímpio, porém, o perverso, porém, ao ver o que acontece, se sentirá revoltado. Inutilmente rangerá seus dentes e terá frustrada a sua ambição. Ok? Então, amados, nesse salmo aqui, mais uma vez, nós temos aí a graça de podermos contemplar, realmente a diferença do justo. Quem é o justo? É aquele que teme a Deus. É aquele que dirige as suas preces, a sua esperança, a sua confiança em Deus. Aquele que está acima de tudo e de todos. O único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Então, nesse sentido, esses são justos, porque reconhece o único Deus. E a diferença do perverso. O perverso é aquele que ele vê acontecer as coisas boas, porque Deus abençoa aqueles que confiam nele, e ele realmente fica revoltado, ele range os dentes de raiva, mas, ele terá frustrada a sua ambição. Por quê? Porque o perverso, junto com a sua maldade, tem data de validade, tem ponto final. E os que temem, os que confiam em Deus, são como Deus, são en sof, sem fim. Literalmente falando, o infinito, normalmente é mais falado dessa forma, mas mais ao pé da letra, os nossos mestres dizem, sem fim. O nosso Deus é aquele que é sem fim, en sof, ou o infinito, sem fim. Então, por isso, quando nós nos lançamos, na presença divina, Deus, ele nos vê como pessoas justas, Então, por isso, quando você reconhece a Deus como o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, então você, perante Deus, é uma pessoa justa. Ele ouve a sua prece, ele atende o seu clamor, e ele faz com que o ímpio, o perverso, com a sua data de validade, com o seu ponto final, o seu lugar não se achará mais. Mas você que confia em Deus, você é como Deus, sem fim. Ok? Por quê? Porque viveremos com Deus eternamente. Amém, amém. Ok? Baruch Hashem. Estamos aí, então na nossa 7ª aliá, mais Mafitir, a leitura final da nossa paraxá da semana. Porém, nós hoje estaremos encerrando o livro de Bereshit, o primeiro livro dos 5 livros da Torá, ou Pentateuco, como queira. Então, hoje nós vamos concluir o primeiro livro do novo ciclo dos estudos da Torá, 5.783. Então, no final, nós teremos então aquela questão de Hazak, Venit, Hazek, Força, força, que sejamos todos fortalecidos, ok? Então, a nossa 7ª leitura, ela está no capítulo 50 de Gênesis, Bereshit, a partir do versículo 21, e vamos até o versículo 26, finalizando então a nossa grande odisseia de José, o fim da era patriarcal, com a morte de Iacov, e aí com a morte de Iosif, também nós teremos esse momento aí do encerramento da nossa era patriarcal, ok? Então aqui no verso 21, melhor dizendo, nós temos aí a conclusão
depois do funeral de Iácovo, o patriarca, né, José e os seus irmãos retornam para o Egito, né, não fica, a convivência já não é mais a mesma, né, José, ele sempre convidava os seus irmãos, enquanto o papai estava vivo, para a confraternização, o jantar e etc. e tal. E agora, com a morte de Iácovo, as coisas ficaram mais difíceis das reuniões, né? Lembrando que, como Deus está no controle de tudo, já está fazendo parte do momento, né, da preparação para o famoso exílio aqui, ou a escravidão do povo judeu no Egito, né? Então, preparando as coisas para a revelação do grande líder que irá surgir para libertar o povo através do deserto, sair do Egito e através do deserto ir para a terra prometida, né? Então, o verso 21 diz, né? Portanto, agora não tem mais, porque os irmãos acharam que Iosef iria à vingança, agora que o Iácovo havia vindo, nosso pai Iácovo estava morto, e essa mudança repentina do comportamento de Iosef, né, que não estava mais chamando os irmãos para a confraternização, então eles acharam que seriam vingados, agora era o momento da vingança de Iosef, né? Então quando eles dialogam com Iosef, Iosef fala para eles, né, não tem mais, acaso estou no lugar de Deus? Então é Deus que faz o juízo, é Deus que julga, não sou eu, né? E como ele já tinha se referido anteriormente, agora ele volta a confirmar, né, que tudo faz parte de um plano de Deus, realmente para que a nação de Israel sobrevivesse a esse período de escassez, fome e miséria, né? E aí o verso 21, Iosef, então, ele conforta os seus irmãos dizendo, portanto, agora não temais, eu provarei a vós e às vossas crianças. Ele assim os consolou. Também falou-lhes de maneira tranquilizadora, para que eles pudessem realmente ficarem descansados, tranquilos, que não havia absolutamente nada no sentido de vingança, né? Iácovo também, ele não deixou nenhum recado nesse sentido para ser transmitido a Iosef, porque Iácovo, ele teve certeza que realmente Iosef não tinha em seu coração nenhuma raiz de amargura, de raiva dos seus irmãos. Ele realmente cria na providência divina, e ele tinha certeza da providência divina em todos os momentos da sua vida, não perdeu a conexão com Deus, e por isso mesmo não houve espaço, lugar vazio no seu coração, na sua mente, para pensar em vingança ou algo semelhante. Isso daí nos mostra exatamente como que nós podemos vencer os pensamentos negativos, desejos negativos, destrutivos, preenchendo as nossas mentes com o estudo da Torá, com a palavra divina, né? Obedecendo aos mandamentos, às 7 leis de Noach, né, e as suas ramificações, e as nossas preces diárias, a nossa techuvá diária, a nossa tzedakah, são coisas que vão fortalecendo realmente as nossas mentes em Deus, os nossos sentimentos em Deus, para que não haja espaço para qualquer tipo de pensamento negativo e destrutivo, ok? E muito menos sentimentos nesse sentido, né? Então, que as nossas emoções constantemente sejam preenchidas, né, pela presença divina através destas questões aí. Então, Iosef tranquilizou realmente seus irmãos sobre toda essa questão aí, né? Segundo Urash, os egípcios observaram, né, essa mudança de comportamento entre Iosef e os seus irmãos. Então, os próprios egípcios começaram também, né, a terem uma certa animosidade
com os irmãos de Iosif e todo o povo judeu, certo? E nesse aspecto aí, né, já estava se avizinhando, né, realmente o princípio da escravidão do povo judeu no Egito. Ou seja, tudo uma preparação para consolidar a profecia divina, a qual ele disse a Abraão, que os seus descendentes seriam escravos em uma terra estranha, ok? Então, dessa forma aí, vamos para o verso 22, né? Onde temos aí a questão da morte de Iosif, né? Então fala, José permaneceu no Egito, ele e a casa de seu pai, e José viveu 110 anos, né? Iosif, ele viveu 110 anos, né? A contagem do seu tempo de vida, e desses 110 anos, Iosif, ele governou o Egito por 80 anos. Não foi assim o governo de Iosif no Egito, não foi uma questãozinha ali de alguns anos, né? Ou às vezes até você fazendo a leitura rápida ou ouvindo, sem prestar atenção, né? Às vezes você acha que foi uma coisinha rápida. Não. Iosif governou o Egito por 80 anos. Quando ele começou a governar o Egito, ele tinha 30 anos de idade. Ok? Então, Iosif, ele viveu 110 anos, né? José viveu o bastante para ver os bisnetos de Efraim, e mais tempo ainda, pois os filhos de Mahir, filho de Menashe, os netos de Menashe, não só nasceram enquanto José era vivo, José também viveu o suficiente para instruí-los, sentando-os entre os seus joelhos e falando da palavra divina. Iosif disse a seus irmãos, logo morrerei, mas Deus certamente se lembrará de vós e vos fará subir desta terra, a terra que ele jurou a Abraão, Isaac e Jacob. E Iosif fez os filhos de Israel jurar para fazer jurar a seus descendentes, ou seja, vocês precisam jurar para mim e vocês precisam fazer com que os seus descendentes, né, jurem para as suas descendências que quando chegar o momento da vossa libertação do Egito, que vocês levem os restos mortais meus para serem sepultados em Shechem, né? Então Iosif fez os filhos de Israel jurar para fazer jurar seus descendentes, dizendo, Deus certamente se lembrará de vós e de vossos descendentes. Isso quando acontecer, vós os ireis fazer levar daqui os meus ossos, juntamente com os vossos, né? Então vejam bem aqui, segundo o comentário de Irache, o que nós temos aqui, que não somente os ossos de Iosif foram levados para a terra prometida, mas os ossos dos seus 11 irmãos, o cabeça, os príncipes das 12 tribos, né? Juntamente com Iosif, os seus ossos foram todos levados para a terra prometida, né? É comentado aqui sobre Iosif devido exatamente à sua importância na história judaica e na história da humanidade, né? Mas Rashi fala bem claro nos seus comentários que, segundo o Talmud, o Iosif fez com que, nesse juramento, para que a descendência dos seus irmãos pudesse realmente fazer levar os seus ossos e os ossos deles também para a terra prometida. Então Iosif morreu aos 110 anos de idade e foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito. Os egípcios afundaram o caixão de ferro no Nilo, pensando que sua presença no rio traria bênçãos às águas do Nilo e que não faltaria, né, realmente o rio Nilo não faltaria com as suas águas para realmente fazer com que a terra fosse sempre produtiva, ok?
Iosif, então, ele era um homem justo e um bom governante. Iosif sentiu, né, que estava se aproximando aí o seu fim. Então ele disse aos seus irmãos, né, estou prestes a morrer e o Todo-Poderoso, ele certamente os redimirá do Egito, e vos fará ir para a terra prometida. Meu pai revelou-me que o Redentor que proferirá as palavras Pacode e Ficode, Pacode e Ficode. Eu me lembrei, diz o Eterno. E será este o mensageiro de Deus que os tirará do Egito. Né? Já comentamos sobre isso daí. Iosif fez os seus irmãos então jurarem que ao deixar o Egito levariam com ele os seus ossos para Xerém, de onde ele viera. Né? Ou seja, segundo Rashi, né, e os nossos mestres, fala que a própria tradição ela confirma, né, que 4 casais serão enterrados na gruta de Marpelá. E antes de morrer, né, Iosif chamou seus irmãos e lhes disse, né, não deixe o Egito antes que Deus envie seu mensageiro para tirá-los daqui. Então, o recado que ele estava deixando para os seus irmãos e a gerações posteriores é que era não deixe o Egito enquanto não chegar o mensageiro de Deus. Por quê? Porque quando chegar no mensageiro de Deus, é sinal seguro que o momento de partir é aquele em que esse mensageiro dirá Pacode e Ficode. Ou seja, eu me lembrei, diz o Eterno, que é o momento então da sua libertação. Então não saiam antes disto. E ao sair, deixe que seus filhos levem o caixão com os meus ossos para Eretz Israel, e enterrem-me lá. E assim eles juraram, e eles seguiram esse juramento aos seus filhos, dos seus filhos, gerações, até chegar de fato, né, o momento em que o líder, o mensageiro de Deus, se apresentasse com estas palavras e acontecesse então de fato a libertação do Egito. Né? Então Iosif, ele com a idade de 110 anos, ele morreu. O falecimento de um tzadik, da magnitude de Iosif, deixou sua marca sobre o Egito inteiro. No dia da sua morte, todos os poços de água, obviamente, secaram. E os irmãos começaram a sentir as agruras do exílio. Né? Então aí eles começaram a sentir realmente que a coisa estava ficando feia. Né? Primeiro foi Yaakov Avino, agora Iosif. E exatamente dentro desse sentido, né? E Iosif, assim que falece, os poços que havia no Egito secaram. E aí eles começaram a sentir que realmente o exílio estaria para acontecer a qualquer momento, a escravidão do Egito. Então, dessa forma, né, os mágicos do Egito, né, do faraó, eles colocaram os restos mortais de Iosif num caixão de ferro e afundaram nas profundezas do Nilo, acreditando que traria a bênção do rio para todo o território egípcio. Né? Um após o outro, né, os filhos de Yaakov foram falecendo, aquela geração estava se encerrando, né? E Levi foi o último que morreu daquela geração. Ele viveu mais tempo, teve maior longevidade, né? E ao final de sua vida, né, Beniamim, né, um comentário sobre Beniamim é muito interessante, em que os nossos mestres trazem, né, que Beniamim ainda não tinha pecados. Ele era um tzadik perfeito, não obstante chegar o momento do seu falecimento. Então, aqui, né, os nossos mestres comentam sobre Beniamim, né, que está junto com essa geração passando, né? E Beniamim foi um tzadik, um justo perfeito, não cometeu pecados, né? É interessante essa observação que os nossos mestres trazem aqui, ok?
O exílio egípcio, ele abateu-se sobre os judeus em 4 estágios. Primeiro, Iacove vivia, né, Bene Israel, eram homens livres no Egito, mas já estavam no Egito. Essa é a primeira fase, né? Então, a dificuldade é que eles eram estrangeiros ali no Egito. Né? Então, essa foi a primeira fase. A segunda, assim que faleceu Iacove, os egípcios os impuseram já, começaram a impor, né, impostos sobre os judeus, né? Com a morte de Iosif, melhor dizendo. Com a morte de Iosif, então os egípcios começaram a impor sobre os judeus impostos, né? A terceira fase foi a morte de Levi. A última das tribos, os egípcios escravizaram os judeus, forçando-os a trabalhar na construção ou nas construções egípcias. E a quarta fase foi quando Miriam, irmã de Moshe, nasceu. Os egípcios amarguraram as vidas dos Bene Israel, intensificando então a sua escravidão. Então, essas 4 fases que nos fala aí sobre a escravidão do povo judeu no Egito, né? Então, fazendo uma rápida e abreviada a análise, né, das 12 tribos, então nós temos aqui que, de fato, o significado das palavras, cada qual segundo a sua bênção, né, que Iacove fez. Então, Iacove abençoou cada tribo pelas suas características, né, cada um segundo a sua bênção. A bênção aqui também, segundo os mestres, falam que também pode ser bênção, né, que é brachá no hebraico, ela também pode ser falado como ramichorro, que significa atrair, que vem do radical mavrir, né? Então, bênção, ela também significa atrair, né? Ramichorro, do radical mavrir, né? Cada uma das tribos tem sua jornada particular, né? Sua energia específica que deve se manifestar neste mundo. Os nossos sábios, né? Nós temos lá, por exemplo, no Salmo 136, no verso 13, que fala que o Mar Vermelho, quando eles saíram do Egito, se abriu em 12 trilhas ou em 12 túneis, né? Também fala nesse sentido, proporcionando caminho separado para cada uma das 12 tribos, né? Então, dessa forma, 12 trilhas, 12 caminhos ou 12 túneis, né? Devemos estudar as diferentes maneiras que as tribos são descritas na Torá. Nós encontramos 3 tipos de descrições para as 12 tribos de Israel. A primeira delas nós encontramos em Bereshit, capítulo 29, verso 30, e capítulo 35, verso 18, que nos fala quando elas são nomeadas pelas suas mães. Então, nesse período aqui, nós temos a nomeação dos filhos que as mães nomearam, as mães que deram os nomes aos seus filhos, né? Então, cada filho, cada tribo, portanto, recebeu um nome com um significado particular por uma razão específica daquele momento. Então, as mães que deram os nomes aos filhos, ou aos filhos / tribos, né? Segunda descrição, quando Iacove os abençoa, que é exatamente desta porção, desta semana, né? E a terceira é exatamente quando que nós vamos ver lá em Devarim, o 5º livro da Torá, lá no capítulo 33, que nós veremos aí a terceira descrição, que é exatamente as bênçãos de Moshe para com as 12 tribos, né? Então essas são as três descrições, né, para as tribos de Israel. E além disso também, as tribos são nomeadas e especificadas muitas vezes na Torá, quando entram no Egito, quando deixam o Egito, durante sua jornada de 40 anos pelo deserto do Sinai,
elas viajam e acampavam como tribos, as suas oferendas e dedicação ao templo, né? São repetidas 12 vezes, embora levassem as mesmas oferendas, né? Mas para enfatizar exatamente o quê? Os 12 caminhos singulares, né? Então nós vamos ver mais para frente, né, as 12 tribos, um dia cada tribo, portanto durante 12 dias, as tribos iam e levavam as suas oferendas. E todas elas levavam a mesma oferenda. E por que 12 dias? Por causa da peculiaridade de cada tribo. Então, exatamente para enfatizar isso, né? 12 caminhos. Algumas das aplicações desse 12 caminhos, de forma bem resumida, né, os nossos mestres trazem assim: Reuven, o primeiro; Shimeon, o agressor; Levi, o clérigo, o sacerdote; Yehudá, o líder; Dan, o juiz; Naftali, o espírito livre; Gad, o guerreiro; Asher, o próspero; Isahar, o erudito; Zevulun, o homem de negócios; Iosef, o sofredor; Menache, reconexão; Efraim, transformação; Beniamim, o consumidor voraz, né? Então, essa a característica peculiar de cada tribo. Porém, nós temos aí outras descrições para com as 12 tribos, né? Reuven, o primogênito, Beror, representa a poderosa energia de tudo que vem primeiro, a força primária, né? O primeiro fruto, os primeiros momentos do dia, o início de cada criação, tem enorme quantidade de energia, é o primeiro. Instável como a água, que esse poder pode seguir 2 caminhos. Se domado corretamente, o Beror, a energia de Reuven, pode mudar os mundos. Se abusado, pode destruir. Como a água pode ser a fonte da vida, mas se deixada livre, então ela pode eclodir em seu ambiente e pode inundar as cercanias. Shimeon é Gevurá, agressiva, é a antítese de Hesed, bondade, a água de Reuven, por exemplo. A forte ira e a cruel fúria que pode resultar da Gevurá, né? A severidade indomada devem ser eliminadas para que não se transformem em armas de violência que consomem a pessoa e aqueles com quem ela entra em contato, né? Então a lição disso daí, ela traz para nós exatamente o que? A autocompreensão, no sentido prático, né? Nós precisamos ter ciência disso, que se nós não tomarmos a nossa Gevurá, a nossa intrepidez, a nossa severidade, ela pode ser destrutiva. Então ela se torna uma força destrutiva, né? Gevurá, força, severidade, energia também, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão. Levi é a tribo escolhida, né, para servir no templo. Então é a tribo dos Kohanim, o sacerdócio. Levi também significa apegado ou juntado. Levi é a personalidade de dedicar sua vida para atender a um chamado mais alto, de libertar-se de seus vínculos com a sobrevivência material e apegar-se ao serviço divino, né? Então, dessa forma, é Levi. Yehudá significa reconhecimento, rodá, como em Modé Ani, né? Quando fazemos pela manhã o Modé Ani, o reconhecimento, né? Dou graças a ti, ó Rei vivo e existente, ou seja, eu reconheço a ti, ó Rei vivo e existente, né?
que devolveste com piedade a minha alma dentro de mim. Grande é sua confiança, né? Então, é nesse sentido, Yehudá, reconhecimento, né, que vem rodar. Então, o nome de Yehudá também inclui as 4 letras do nome divino, Havaiá. Yehudá é o líder. Seus descendentes serão reis de Israel, começando com o rei David e concluindo o seu reinado com o rei Mashiach, na redenção final. Então, Yehudá é o caminho do altruísmo, né, que em hebraico é bitur, né, que é exatamente o ingrediente mais vital da verdadeira liderança, né, o auto-sacrifício. Dan é o caminho da lei e da ordem, né? Dan significa julgar, por isso ele é chamado o juiz. Justiça objetiva é o coração de qualquer civilização. Naphtali é a personalidade de espírito livre, como o cervo correndo em liberdade, rompendo os status quo. A independência é um componente necessário ao crescimento, porém essa liberdade de espírito deve sempre preocupar-se em pronunciar palavras de beleza, né? Ou seja, liberdade não para a libertinagem, mas liberdade para a edificação. Gad é o protótipo do guerreiro. Expandindo a justiça de Dan, Gad está pronto a lutar pelas suas crenças. O guerreiro é necessário tanto para defender nossos valores mais prezados, quanto para proteger as nossas liberdades. Gad. Então, observando aqui, como nós vimos no dia de ontem, cada tribo tem a sua característica peculiar, mas todas as tribos têm um pouco de todos. Entendeu? Então, a cada tribo não perde a sua personalidade própria, a sua peculiaridade, certo? Ele não perde as suas, os seus atributos, né, originais. Porém, cada tribo tem um pouco de todas as tribos, ok? Então, essa é a questão aí. Então, vimos aí Gad, né, o guerreiro. Então, Asher é a prosperidade e prazer, no sentido de júbilo, alegria. Asher é a dimensão de abençoar além da norma, né? Ir além daquilo que está estabelecido, é fazer mais. Então, além da norma de receber mais do que o necessário para a sobrevivência. Asher é a personalidade de não apenas conseguir o que precisa, mas também desfrutá-lo, né? Então, nós podemos sim desfrutarmos realmente de boas e preciosas bênçãos nas nossas vidas. Isahar é o erudito. A erudição proporciona sabedoria, clareza e direção. Então é um equilíbrio, né, que o erudito, né, ele precisa ter. É o alicerce de todo o sistema. Isahar é a dedicação de imergir no fundo e na educação. Ou seja, é se aprofundar dentro dos estudos e da educação. Zevulun é o mercador, a personalidade do homem de negócios. Seu papel é entrar no mercado e redimir as divinas centelhas dentro do mundo material. O tesouro secreto oculto na areia, né? Zevulun complementa Isahar. Eles forjam uma parceria. Zevulun apoia o erudito. Ele funda casas de estudo, o que lhe granjeia o direito de partilhar a recompensa pelos estudos de Issachar. Yosef é o elemento do sofrimento da vida. Porém, ele não apenas sobrevive, ele prospera. Atinge a grandeza por meio de seus desafios, supera todos os adversários e se torna um grande líder, salvando
toda a sua geração, de judeus e não judeus. Apesar de ser um ambiente corrupto, ele conserva a integridade espiritual. A luz poderosa que emerge da escuridão de Iosif, né, em Iosif, se divide em duas dimensões, seus dois filhos, Menashe e Efraim. Menashe representa a habilidade de não sucumbir às forças dos Mitzrayim, das restrições que desejam fazê-lo esquecer suas raízes espirituais, permanecer conectado, apesar dos desafios, não perder a conexão com Deus. Efraim vai ainda mais longe. Não basta apenas sobreviver no ambiente alienígena, por assim dizer, mas prosperar, ser frutífero na terra de minha aflição. Efraim é o poder de transformar as dificuldades em força divina. Beniamim está faminto, faminto pelas centelhas divinas em toda a existência. Assim como um lobo feroz, Beniamim reconhece que sua missão é buscar apaixonadamente a energia divina embebida na matéria, devorá-la, consumi-la e elevá-la, né? Ou seja, elevar o mundo físico à presença divina. Então temos aí 12 tribos, 12 caminhos, todo o necessário para chegarmos ao nosso destino. Qual é a sua personalidade depois de tudo isso que você ouviu? Que parte você precisa desenvolver mais? Então faça uma autoanálise. Veja quais são as características mais fortes em você que se identifica com essa ou com aquela tribo, né? Então, você vê aí o que você precisa desenvolver no seu dia a dia para poder alcançar o objetivo da sua missão. Que possamos descobrir nosso caminho e fazer jus a ele, e que isso nos ajude a chegar ao tempo, ou seja, ao final dos dias, quando receberemos clareza sobre quem pertence a qual tribo, né? Como diz o comentário de Ramban Maimônides em Hilchot Melohim, capítulo 12, verso 3, que nos dias de Mashiach, realmente, cada um será colocado na sua tribo, né? Devidamente. Por isso, os nossos rabinos falam que naquele dia, né, haverá muitas surpresas, entre elas, muita gente que pensa que é judeu, e Mashiach vai dizer, você não é judeu, você é de tal nação, pode voltar para a sua nação. E tem muita gente que acha que não é judeu, e o Mashiach dirá para ele naqueles dias da redenção final, você é um judeu, né, e você pertence à tribo tal, então por isso, vá para Jerusalém e junte-se com a sua tribo, né? Então haverá muitas novidades preciosas aí. Talvez o significado desta revelação seja a cristalização que virá quando o mundo estiver repleto de divino conhecimento, como as águas cobrem o oceano, como diz a profecia, não é verdade? Então, por isso, amados, né, nós temos aí realmente as 12 tribos, os 12 caminhos, os 12 canais, né? Qual que eu me identifico e o que eu preciso fazer para desenvolver estas características, né? O nosso Rebbe Menahem Mendel, ele diz assim, nós não estamos sozinhos, alguém está conosco, esse alguém está em maiúsculo, né? A letra maiúscula, né? Ou seja, você pode dizer, eu estou sozinho aqui, no fim do mundo. É uma expressão muito usada, né? Estou aqui sozinho no fim do mundo. Só eu que acredito no monoteísmo, no único Deus, no único Criador, no único Redentor, no único Salvador, né? Só eu que estou aqui nesse lugar tão distante, no mundo tão distante, né? E não tem mais ninguém. Mas aí a história comprova e o nosso Rebbe Menahem Mendel confirma, né?
nós não estamos sozinhos. Alguém em letra maiúscula está conosco, né? Então, por isso, durante toda a vida, os nossos patriarcas e matriarcas se mantiveram apegados a Deus e a seu plano para a criação. Por isso, não foram afetados pelo ocultamento da divindade dentro do próprio mundo, né? Então, apesar de nossa consciência divina ser muito inferior em comparação aos patriarcas e matriarcas, né, herdamos algo da capacidade que eles tinham de elevar-se acima das limitações do mundo. Então, tanto os judeus como os não-judeus, os Benei Noach, que abraçaram o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, têm a capacidade, sim, de elevar o mundo físico a um nível espiritual. Por isso que a nossa tarefa suprema, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, dentro desse aspecto aí, é onde que nós vamos transformando o mundo físico, fazendo com que cada vez mais a luz venha se expandir, né? E as trevas venham brilhar, porque é onde você chega com a luz divina, o lugar que estava escuro, estava em trevas, ele brilha. Então, por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala, né? Faça a escuridão brilhar. É o nosso desafio, entendeu? Então, apesar, né, de nós termos uma capacidade inferior em comparação aos patriarcas e matriarcas, mas nós temos sim essa capacidade de podermos ir além das limitações do mundo, mesmo ir além das nossas próprias limitações e podermos elevar o nosso mundo físico, material à presença divina, né? Então, nesse sentido, a partir de amanhã, quando vamos entrar no livro de Shemot, Êxodos, né? Êxodo, melhor dizendo, né? A partir de amanhã, então, nós vamos adentrar, né, na questão de Êxodo, e aí nós vamos ter diante de nós realmente a questão em que o povo judeu vai receber a Torá no Monte Sinai e vai começar a construção de uma moradia para Deus, usando exatamente este mundo. Então, quando nós temos o Mishkan no deserto e posteriormente o Beit HaMikdash em Jerusalém, é onde realmente nós vemos aí que o povo judeu fez com que a moradia de Deus fizesse presença neste mundo, elevando este mundo físico à presença divina. E por isso nós temos as condições de o fazer diariamente através das nossas práticas religiosas, ok? Para nos dar essa inspiração, os nossos ancestrais também tiveram que viver em um estado semelhante ao exílio. Isso foi o que aconteceu quando Yaakov e sua família desceram para o Egito. Apesar de não terem sido nunca escravizados, eles se encontravam em exílio, por assim dizer, que é exatamente afastado da Terra Santa. E ao manter o domínio espiritual sobre o Egito, Yaakov e os seus filhos nos brindaram, né, com a força necessária para superarmos a escuridão espiritual de nosso próprio exílio. Então, o teu Egito interior, que é o teu exílio interior, ele precisa primeiro ser domado, né? Ou seja, você precisa primeiramente elevar a sua alma divina, o seu interior, à presença divina, para ser liberto completamente de todo e qualquer amarras do Egito, de Mitzrayim, ok? Então aí começa a verdadeira libertação. E depois, né, da crônica de Yaakov no Egito, a Torá nos proporciona a inspiração que nos sustentará até o final de nosso exílio. Iosif foi colocado num caixão do Egito, né, que simboliza exatamente o quê? O exílio, né? Não estamos sozinhos no exílio. Iosif está junto de nós, lembrando-nos que também
podemos nos erguer acima dele e transformá-lo em redenção, certo? Então, dentro desse sentido, nós temos aí, né, o José, que simboliza o exílio, né? Então, enquanto não chega a redenção final, estamos aí no exílio, por assim dizer. O povo judeu, literalmente falando, exílio, enquanto estiver um judeu fora da terra de Israel, o exílio é uma realidade. No plano espiritual, para nós, Benei Noach, né, o nosso exílio dentro do nosso próprio Egito, ele cessará a partir do momento também da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, né? Então, tudo isso é para realmente preparar o mundo para a redenção final com o Mashiach, né? E é nesse sentido que nós precisamos, sem parar, estarmos trabalhando para transformar este mundo para ser a moradia de Deus, ok? Então, amados, assim nós chegamos ao final do nosso livro, primeiro livro, Bereshit, né? E nesse sentido, então, nós, a partir de amanhã, vamos iniciar, então, o segundo livro do novo ciclo dos estudos de Torá, o livro de Shemot, Êxodo, ok? Então, encerrando o livro, né? Hazak, 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 Venite Hazek. Força, força, que nos fortaleçamos uns aos outros. Hazak, 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 Venite Hazek, né? Então, nesse sentido, que nós possamos aí estarmos sendo fortalecidos para podermos ter a nossa jornada cada vez mais forte em direção à redenção final. O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Não esquecendo, amados, que a partir das 19 horas e 36 minutos, nós estaremos aí transmitindo a Havidalah, lá da nossa sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, né, Bauru, para a região, para o Brasil e para as nações. Então, até daqui a pouco. Um Shabbat Shalom a você, família, um Shavuot Tov, né? No momento da Havidalah, iniciamos uma nova semana, que você, sua casa, suas comunidades estejam cada vez mais, né, na luz divina, para poder não somente estarem iluminados, mas para iluminar aonde vocês forem. Então, até mais. Shalom, shalom.